Dormir-Vili Nóbrega, colecionador, jornalista, escritor e dono de um importante acervo histórico de Juiz de Fora. No Culto Circuito desta semana, eu converso com o bibliotecário Rafael Sestaro, que está catalogando e classificando todo o acervo do pesquisador. O Culto Circuito é nessa terça-feira, às 10 horas da noite, aqui na TVE. Eu espero por você. Até lá! Nascida em 1921 em Três Corações, Dormir-Vili Nóbrega tinha um gosto peculiar pela leitura e colecionava de tudo. Além de colecionador, foi jornalista e escritor. Livros, jornais e recortes de toda a natureza fundamentam um importante acervo histórico de Juiz de Fora e região. As mais diferentes publicações datam de períodos dos séculos XIX ao XXI e contemplam as mais variadas formas da literatura, como romances, contos, poesias, biografias e crônicas, além de publicações avulsas, como revistas e cartas. O acervo de Dormir-Vili foi adquirido pela UFJF e em breve estará disponível para o público. Eu converso agora com Rafael Sestaro, que está catalogando e classificando todos os documentos. Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo ao programa Culto Circuito. Rafael, conta um pouquinho para a gente como é que foi a aquisição desse importante acervo de Dormir-Vili. Bom, esse acervo foi adquirido pela universidade no final de 2010, início de 2011, e nós começamos esse trabalho de processamento técnico das obras mais ou menos em outubro de 2011. Primeiro, esse material estava todo acondicionado em caixas, né? Nós fizemos um trabalho, o primeiro trabalho foi de limpeza e higienização desse material todo. Após isso, nós organizamos a biblioteca a partir das classes do conhecimento, né? Nós temos aí o Melville Dewey, que é o nosso papa da biblioteconomia, que criou um sistema de classificação de material bibliográfico. Então, ele dividiu o conhecimento em várias classes, entendeu? Então, a classe 100 é filosofia, a classe 200 religião, a classe 300 ciências sociais, a classe 500, a classe 400 filologia, linguística, a classe 500 ciências puras, a classe 600 ciências aplicadas, a classe 700 educação física e diversões, a classe 800 são as literaturas, né? A classe 900 é história, geografia e biografia. Então nós colocamos esse material nas estantes e começamos um trabalho de catalogação e classificação propriamente desse material, de livros, né? Primeiro nós fizemos um trabalho, depois do processo de limpeza e higienização e colocação nas estantes para essas classes, nós começamos um trabalho mesmo de catalogação e classificação da classe 800, que é a literatura. Então, com os vários gêneros literários e tudo. Então, terminamos agora, recente, esse trabalho da classe 800. Essa classe 800, que são as literaturas e os vários gêneros literários, estão à disposição do público, para consulta local. Agora nós vamos iniciar um trabalho com a classe 900, que é a classe de História, Geografia e Biografia, como eu falei antes. Esta classe, eu acho que é a classe mais expressiva no acervo do Dormir-Vili Nóbrega. Nesse todo acervo, já foi feito o levantamento do número de materiais, de documentos, entre periódicos, revistas, né, livros, etc. Já foi feito esse levantamento? É difícil fazer um levantamento quantitativo do material todo, porque o Dormir-Vili tinha muito material avulso, entendeu? Tinha muito recorte de jornais, tinha muitas crônicas em folhas soltas, tem muitas fotos, entendeu? Então, quantitativo de uma maneira geral ainda é difícil, porque nós estamos primeiro fazendo um trabalho
com os livros. Livros deve ter uma base de 8.000 a 9.000 livros, entendeu? Agora, tem os periódicos, tem os periódicos antigos, inclusive os periódicos raros, tem Farol, tem o Lince, tem o Correio de Minas, entendeu? Esse trabalho também está sendo feito paralelo com a catalogação e classificação dos livros. O primeiro processo foi acondicionar esse material em papel neutro, para evitar acidez, esse negócio todo. Então, terminando a catalogação e classificação de todas essas classes, é que nós vamos partir para o registro dos periódicos, porque tem periódicos de Juiz de Fora e tem periódicos da região também. Então, como você disse, ele colecionava, né, material de toda a região? De jornais, Juiz de Fora e região. revistas, tudo. Ele tinha uma coisa até que a gente achava engraçada, eu até falava isso com ele, que se você mandasse um bilhetinho para ele, eu quero encontrar com você às 2h da tarde, ele guardava. Ele guardava. Então, ele guardava tudo quanto era material. Entendeu? Então, tem caixas e mais caixas de recortes, de folhas soltas. É difícil você quantificar isso agora, nesse momento, né? Porque nós estamos, como eu te falei no início, a gente está fazendo trabalho com os livros. E depois nós vamos passar para os periódicos. Depois para esse trabalho todo de recortes, todo um de trabalho fotos, por etapas, por etapas, né? A gente tem os bolsistas lá, a gente conta com os bolsistas, né? Então, é um acervo muito expressivo, muito grande, e eu acho que a gente vai ter muita surpresa, principalmente nessa classe de 900, que é a classe de História, que talvez tenha muitas obras raras, muitas coisas ainda que a gente nem conhece ainda, Juiz de Fora talvez nem conheça ainda esse acervo. Rafael, são cerca de 14.000, entre recortes, revistas, periódicos de forma geral, e também muitos livros, né? Cerca de 9.000 livros. Todo esse acervo, o que ele representa culturalmente para Juiz de Fora? Eu acho que um dos grandes méritos do Dormir Nóbrega foi criado e organizado uma biblioteca e disponibilizar essa biblioteca para o público. Entendeu? E partindo disso, eu acho que essa visão dele, lá no bairro de Luz, funcionava uma biblioteca pública, como se fosse uma biblioteca pública, na casa dele, mas como se fosse uma biblioteca pública. As pessoas iam lá consultar, ele tinha o maior prazer em recebê-los, orientá-los, e mesmo não sendo bibliotecário, ele organizou a biblioteca dentro desse sistema do DIVO, que eu tinha te falado antes, que eu descobri no acervo dele um livro que chama Organize Sua Biblioteca, da Heloísa de Almeida Prado, que esse livro, inclusive, está esgotado, e ensina aos leigos a organizar a biblioteca. Então, tem uma coisa lá que é uma preciosidade, que é o fichário dele, que nós estamos guardando lá no acervo, né? Bem organizado, bem feito mesmo, né? Quer dizer, então, eu acho que o primeiro mérito dele é ter organizado esse acervo, recolhido esse material todo e disponibilizado para o público. Entendeu? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, esse acervo é muito importante para o Juiz de Fora, porque ele tinha muito interesse em coletar esse material da cidade e da região, porque não é só da Juiz de Fora, da região também, para poder disponibilizar. O objetivo era disponibilizar para o público. Então, quanto maior informação ele precisar, ele colhia essas informações com o objetivo de a proposta, então, somente agora que está acontecendo, né? Porque apesar dele já ter aberto a casa dele, né? A casa particular, sim, para o público exatamente fazer as suas pesquisas. Fazer as suas pesquisas. Era uma biblioteca que funcionava ali no bairro de Lourdes. Muitas pessoas, inclusive, que tomaram conhecimento desse acervo, já diziam que já frequentavam muito tempo essa biblioteca do Mervilino na casa dele, às vezes até como crianças, né, que já consultavam esse acervo na biblioteca. E eu acho que justamente por esse objetivo que ele tinha de transmitir o conhecimento da história de Juiz de Fora, ele coletou esse material todo. Então deve ter muita coisa que ninguém conhece ainda, né, coletado para deixar disponível para a comunidade. O que tem mais curioso lá que se refere a Juiz de Fora e também da região? O que está mais assim acontecendo lá e que vai chamar e vai despertar o interesse das pessoas em fazer essas pesquisas? Eu acho que o contexto de Juiz de Fora, naquelas épocas, entendeu? Ele escreveu muitas crônicas, que é um material que a gente ainda não catalogou e classificou, porque nós fizemos a catalogação, como eu falei para você, só da área de literatura. Eu acho que essa área de história que nós vamos começar agora é que vai ter muita surpresa para a gente, muita surpresa, inclusive, para os usuários dessa biblioteca, né? Eu acho que isso essa classe é que vai trazer muita gratificação e muita coisa inusitada que a gente vai descobrir ali. Rafael, o que isso tudo representa para as futuras gerações? Representa um resgate da história de Juiz de Fora e da região. Eu acho que muita coisa vai surgir e muita proposta para
para dissertação de mestrado, para tese de doutorado, trabalho de conclusão de curso. Eu acho que vai ser uma preciosidade para a cidade, essa documentação. Conta para a gente também um pouquinho, Rafael, como é que foi feita essa negociação, né? Que esse acervo ele foi comprado pela UFJF, foi adquirido pela UFJF, ou seja, a universidade se interessou pelo acervo do Dormir-Vili. Fala um pouquinho desse trâmite, né? Como aconteceu essa aquisição? A universidade, através do pró-reitor, José Alberto na época, começou o processo de aquisição, porque o próprio Dormir-Vili manifestou para os filhos o desejo de que esse acervo ficasse em Juiz de Fora. Então aí a universidade tomou essa iniciativa e aí começaram, as negociações para que ele fosse adquirido pela universidade. Às vezes as pessoas criticam que a instituição adquire um acervo inteiro que não tem muita utilidade, tudo, mas um grande problema que existe aí é a fragmentação desse acervo, né? Então os descendentes, não sei se foi o caso aqui, eles não fragmentam o acervo. Então eu só quero essa área aqui que me interessa. Então geralmente eles não concordam com isso. Então a instituição corre o risco de, se não adquirir, esse acervo pode ser dispersado ou pode sair da cidade, que não era o desejo do Dormir-Vili. Então eu acho que a negociação foi muito rápida, muito fácil com os descendentes, e nós tivemos esse privilégio de manter esse acervo na própria universidade, que eu acho o local mais adequado para isso, inclusive. Né? Rafael, você teve um contato, né, pessoal com o Dormir-Vili. Fala um pouquinho, quem era o Dormir-Vili, né? Dormir-Vili já nos deixou há 10 anos, né? Isso. Eu gostava muito dele pessoalmente, né? Visitei ele umas 2 ou 3 vezes na casa e conversava muito com ele. Era uma pessoa muito acessível, muito reservado realmente, né? Mas era uma pessoa muito acessível e muito preocupado com a memória da região, tanto de Juiz de Fora como da região. Ele mantinha muita correspondência com as pessoas de fora, ele recebia muitos livros, inclusive muitos livros lá, com dedicatórias. Isso tudo é resgatado também lá, se você quiser saber as dedicatórias, os livros que possuem dedicatória, isso faz parte do nosso processo de catalogação lá. Então, muitas pessoas escreviam para ele, elogiavam muito ele, entendeu? E só nessa classe, você imagina, só nessa classe de literatura, você imagina as outras classes de história, onde ele teve mais atuação e mais contato com pessoas, né? O que deve ter ainda nessa documentação dele. O Dormir-Vili era um homem multifacetado. Jornalista, escritor, colecionador, eclético, né? Pesquisador e por aí vai. Por aí vai. Tá? Você sabe, era possível perceber qual que ele mais se dedicava? Qual gênero? Eu acho que ele gostava muito de crônicas. Entendeu? Inclusive ele escrevia muito para os jornais também, né? Eu acho que é difícil se especificar, porque em tudo que ele fazia muito bem. Mas eu acho que as crônicas dele são muito interessantes, inclusive esses 2 últimos livros dele, Revendo o Passado, né? Juiz de Fora, ele tem várias crônicas muito interessantes sobre a história de Juiz de Fora. Eu acho que... Até esse momento que você está fazendo, né, essa catalogação e classificação, o que você detectou de mais importante desse material que a universidade adquiriu? Muitos livros de autores antigos de Juiz de Fora, na área de literatura. Porque eu estou te falando, né, a área que está catalogada e classificada é a área de literatura. Então ali a gente já descobriu vários livros. Na área de história, quando a gente colocou nas estantes, que aí nós vamos depois pegar esses livros todos e no processo de catalogação eles vão entrar num arranjo nas estantes para serem identificados, né? Na área de história eu já separei alguns livros que eu considero obras raras, na área de história. Mas de literatura tem muitos livros de autores antigos de Juiz de Fora, Lindolfo Gomes, Albino Esteves, vários autores, são vários, né? Que eu já detectei na área de literaturas, que já estão separados lá nas estantes. Rafael, nós vamos dar uma pequena parada e no segundo bloco nós vamos voltar com Rafael Sestaro, bibliotecário, para conversarmos um pouquinho mais sobre o acervo de Dormir-Vili e Nóbrega. Voltamos com o Culto Circuito. Hoje eu converso com Rafael Sestaro, bibliotecário que está catalogando e classificando todos os documentos do acervo de Dormir-Vili e Nóbrega.
Rafael, no bloco anterior nós conversamos muito sobre as questões dos documentos propriamente ditos, desse acervo adquirido pela UFJF. Vamos falar um pouquinho do Dormeville, que ele foi um dos fundadores do Museu da Imagem e do Som aqui em Juiz de Fora. Foi. Tá? Ele sempre foi apaixonado também por essa área, a área de preservação? Também. Eu acho difícil você dissociar essa imagem do Dormeville com as várias atividades culturais de Juiz de Fora. Porque o Dormeville era um cara muito eclético, então ele participava de tudo. Entendeu? Então eu acho que isso é outra característica muito própria, muito expressiva do Dormeville Nóbrega. Ele tinha essa veia cultural muito forte, entendeu? E de preservação de acervos. Então eu acho que isso é muito interessante na personalidade dele. Ô Rafael, vamos falar também um pouquinho agora do acervo do memorial, né, já que falamos em memória, do memorial da República do Itamar Franco. O Itamar Franco recentemente fez uma doação, né, a família fez aquela doação para o UFJF, não é? E está até construindo um prédio para abrigar esse grande acervo. Fala um pouquinho desse acervo doado pelo Itamar Franco. É um acervo diferente, né? O acervo do Itamar Franco são livros, a classe mais forte ali é a classe política, claro, né? A classe política e as obras de arte também, os livros de arte são muito, muito bonitos os livros. Esse material faz parte para compor o material. Atualmente ele está no Instituto Itamar Franco, né? A partir do momento que o Memorial da República, Itamar Franco, né? Esteja pronto, vão 3 grandes acervos para lá. Porque vai o acervo bibliográfico, né, com 10 mil livros mais ou menos, né? Tudo do Itamar Franco. Do Itamar Franco. Porque quando o Itamar Franco era vivo, ele doou esse acervo. Então eu estava fazendo esse trabalho de catalogação dos livros, terminando, aí aconteceu o falecimento do Itamar Franco, né? As filhas mandaram mais 10 caixas de livros da coleção pessoal dele de livros, que foi todo também registrado, catalogado e classificado. Além desse acervo bibliográfico, né, são mais 2 acervos que vão para lá, que é o acervo museológico, né, para compor o memorial. O acervo museológico e o acervo de documentação propriamente dita, que são as cartas, correspondências, fotos, telas, também tudo vai para lá, telas da área de museus, né? Isso tudo são 3 grandes acervos que vão para lá também, para o Memorial Itamar Franco, que está sendo construído ao lado do MAN. Né? Esse acervo também vai ficar disponível para consulta também. E qual é quantitativamente, qual é o número de material doado? De livros? De livros, de todo o processo, periódicos, livros, obras que ele colecionava. Porque ele era um colecionador também, né? Colecionador. Como o acervo museológico foi organizado por um museóloga, ela estaria mais adequada para responder isso. O de livros, como eu falei antes, né? 10 mil livros mais ou menos. E esse prédio que está sendo construído ao lado do museu ali do MAN, vai ter o espaço suficiente para abrigar tudo isso? Tem as reservas técnicas, né? Mas é muito material que vai para lá. Não sei ainda. Né? E é possível prever o que significa esse material, esse acervo doado pelo Itamar para Juiz de Fora, ou somente para a classe política? Não, eu acho que esse acervo vai ser um referencial de material bibliográfico da área política, exatamente como você está dizendo. Mas tem muitas outras coisas. O acervo do Itamar é mais eclético, né? Por exemplo, o que você poderia citar? O que existe essa área lá? de arte, por exemplo. Área de Quadros? Arte. Não, livros de arte. Livros de arte. Livros de arte, tem muita coisa de arte. Tem literatura, claro, né? Literatura, os vários gêneros literários, né? Romance, novelas, contos, crônicas, né? A área de literatura também é muito, muito forte no acervo Itamar Franco. E também a área de referência, material bibliográfico, de consulta, né? de dicionários, de enciclopédias. Eu acho que, além da área política, que é o forte, né? Que é a classe 300, né? Eu acho que é um acervo muito eclético também. Mas é um acervo mais recente, né? Da literatura, o que vocês já fizeram, né? Já a catalogação e a classificação. O que mais chamou a atenção para você? Literatura brasileira é bem forte. Literatura norte-americana também. Literatura francesa tem muita coisa, italiana também, é meio eclético, entendeu? Não dá para se precisar exatamente, mas tem muitos livros na área de literatura brasileira lá. Do Brasil, o que você mais chamou a atenção? Essas coleções de autores contemporâneos, né? Porque o acervo do Itamar é mais novo, né?
Já o Dormir-Vili é um acervo histórico, né? O Itamar que data do início do século passado, né? Do Itamar é mais recente. Mais né? recente, é de cunho político e de arte também. Entendeu? Mas são coisas mais. Tem livro lá de 2011, 2012, entendeu? Então, bastante recente. Bem recente. Mesmo depois da morte dele, chegaram mais alguns livros que nós catalogamos e classificamos. Que eram pessoas que enviavam para ele. Muitos livros com dedicatórias também, né? E essas dedicatórias também estão passíveis de serem identificadas. E o que mais que consta? Além de livros voltados à arte e voltados à política, o que mais que o acervo vai ficar disponível, né, para a população, para o público em geral? Acervo bibliográfico, ou os acervos todos estão disponíveis, o acervo de cartas particulares e de pessoais, cartas pessoais, exatamente, né? Isso tudo vai ser disponível para o público também. E o que vai representar isso para a região? Eu acho que representa uma trajetória política dele, entendeu? O contexto político daquela época está muito bem representado ali. E eu acho, como eu te falei, vai ser uma referência para a população, principalmente na área de política, porque muitas pessoas têm interesse em conhecer a atuação política de Itamar Franco. Então, ali eu acho que vai ser o local adequado para isso. E também esses locais não serão simplesmente depósitos, né? Pode acontecer uma série de atividades que podem se desenvolver nesses locais, né? Produções artísticas, apresentações, tudo isso faz parte da política de bibliotecas e de museus também. E é possível prever, Rafael, a partir de quando que todo esse acervo, não só do Dormir-Vili, mas como também do Itamar Franco, estarão disponíveis, né, para a visitação pública? Os acervos de Itamar Franco já estão praticamente prontos para mudança. Esses estão aguardando só o término do prédio. Né? Então, esse prédio existe uma possibilidade, a partir de agosto, setembro, já está pronto para a mudança, né? Porque esse acervo está lá no Instituto Itamar Franco. O acervo do Dormir-Vili está sendo ainda processado, né? O acervo do Dormir-Vili vai demorar mais. Eu calculo, para essa documentação toda que tem ainda nessas caixas e recortes, eu acho que isso ainda demora uns 2 a 3 anos para ser todo processado e disponível para o público. Por isso é que a gente está disponibilizando para o público essas classes, para não esperar todo o acervo ser processado para depois disponibilizar. Por exemplo, a classe de literatura, como eu disse para você, já está disponível para o público. Breve a classe de história estará disponível para o público. À medida que a gente for fazendo as classes, a gente vai disponibilizando para o público, justamente para já ter acesso o mais rápido possível. Vamos voltar um pouquinho ao Dormir-Vili, Rafael. O Dormir-Vili, de fato, ele tinha aquela preocupação em manter um contato, né, uma preservação de uma memória do seu município e também da região. Tá? A própria região também, ou seja, as cidades vizinhas, elas têm interesse em fazer consultas e ter esse conhecimento? Eu acho que o ponto principal é você divulgar esse material nessas regiões, né? Porque as pessoas às vezes nem sabem que existe esse material ali. Então, para que haja um retorno desses usuários para consulta no acervo do Dormir-Vili, eu acho que tem que ter uma boa divulgação desse acervo na região. A partir daí, sim, eu acho que aí teria muito demanda por parte dos usuários dessas regiões. Rafael, como o acervo do Dormir-Vili também privilegia, né, as regiões. Então, os municípios vizinhos, eles têm alguma preocupação ou algum interesse em também conhecer esse acervo? Eu acho que sim. Existe esse interesse em potencial, mas eu acho que à medida que eles tomarem conhecimento de que esse acervo existe, fala da sua região e está sendo tratado, catalogado, classificado e disponibilizado para o público, eu acho que isso vai criar uma demanda por parte deles para conhecer a história da sua região. Mas eu acho que vai depender, como eu disse no início, da divulgação desse acervo. E essa divulgação talvez atraia, né, até o interesse das prefeituras, seria isso? Sim, exatamente. Eu acho que essa é uma função nossa. A partir do momento que você tratou todo esse material, processou, divulgá-lo para as comunidades. Não só a comunidade de Juiz de Fora, mas as comunidades vizinhas, né, da região. E o que está sendo programado para nós recepcionar esse acervo, tanto do Dormir-Vili quanto do Itamar Franco?
pela universidade? Teve a primeira cerimônia, né, de apresentação do acervo do Mervelli, dessa área de literatura. Eu acho que sempre que nós disponibilizarmos uma classe, a gente vai fazer esse tipo de divulgação. E eu acho que quando o acervo completo estiver processado, aí sim a gente vai ter uma cerimônia mais expressiva para a comunidade, né? Rafael, do trabalho do Dormevili Nóbrega, são cerca de 70 anos de preocupação com a memória da cidade e também da região. Para você, quem foi Dormevili Nóbrega? Eu acho que Dormevili, a maneira do Pedro Nava, ele é um memorialista de Juiz de Fora. Ele é um grande memorialista. Entendeu? Ele conseguiu preservar esse acervo. Ele tinha conhecimento do conteúdo do material bibliográfico que ele tinha na cidade. Ele divulgava esse material. Então eu acho que ele é um grande memorialista de Juiz de Fora. E a cidade o reconhece por isso? Grande parte das pessoas reconhece isso nele. Você acredita, então? Tanto daqui como de fora. Chamavam-no, inclusive, de memorialista. Rafael, e o Itamar Franco, quem foi ele para você? O doutor Itamar Franco é uma expressão nacional, né? Pelas características dele, pela postura dele, pelas iniciativas que ele tomou em termos políticos. É uma pessoa que é reconhecida não só em Juiz de Fora, mas nacionalmente, né? Até fora, né? Eu acho que esse aí a gente nem precisa falar, todo mundo conhece, todo mundo admira, todo mundo aprecia, né? Tomara que esses dois acervos vão enriquecer bastante Tomara. a cultura e a educação, tanto de Juiz de Fora como do país inteiro, né, Rafael? E seja um incentivo também para outras pessoas, né? A doarem mais informações, mais memórias da nossa cidade, não é isso? Exatamente. Uhum. Tá? Rafael, muito obrigado pela sua participação, nosso tempo, né? Infelizmente acabou. Parabéns pelo seu trabalho de arquivamento, né? Desses dois acervos recebidos e adquiridos recentemente pela universidade. Obrigado. Eu quero agradecer também os nossos colaboradores, as pessoas que ajudaram também nesse processo de catalogação e classificação também. Parabéns a toda a equipe. Parabéns a toda a equipe. Obrigado. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na web. E você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau.